Bom dia, porque é dia, não é? Mas boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir esse vídeo depois. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje a gente vai dar início ao primeiro conteúdo do segundo bimestre, ok? A gente vai falar sobre termodinâmica. A gente acabou de sair de um assunto chamado termometria, como medir a temperatura, calorimetria, como medir o calor. E agora a gente está passando para uma área do conhecimento chamada termodinâmica. A gente vai aprender o que é hoje, tá bem? Hoje nós estamos na semana 13 de aulas remotas, infelizmente ainda devido à pandemia causada pelo coronavírus. Mas vamos continuar nos cuidando, né, evitando o contágio. O quanto antes a gente vai voltar ao presencial, se assim Deus permitir. Semana 13 do segundo bimestre, tá certo? Não é primeiro. Desculpem aí o errinho. A gente já entrou no segundo bimestre, dia 16 passado. Você olhar aí no seu calendário letivo do aluno online, dia 16 de abril começou o segundo bimestre. A gente já está então na segunda semana de aulas do segundo bimestre. Semana que vai do dia 26 ao dia 30 de abril. Hoje, dia 28, a gente vai aprender sobre termodinâmica. Mais precisamente, sobre um assunto chamado gases perfeitos. Ok? E aí eu fiz uma pergunta para vocês no Google Sala de Aula. Não sei se lembram, mas eu fiz essa pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui a turma do segundo ano. Atividades, física. Não é uma atividade que vale nota. Não vale nota, tá certo? Eu botei só essa pergunta para poder interagir com vocês e extrair de vocês as respostas para poder usar na aula de hoje, né? Para poder averiguar, para poder ver o que é que vocês entendem sobre o que é um gás perfeito. Então a pergunta é essa daí, ó. Você saberia citar de que forma o estudo dos gases perfeitos facilitou a nossa vida? Né? Hoje a nossa aula vai ser sobre isso. Vamos dar uma passeada aqui no quadro virtual. Ó. A gente vai aprender o que é um gás perfeito. Vamos dar início à teoria cinética dos gases, a teoria mais aceita nos dias de hoje, sobre o comportamento de um gás. E vamos aprender sobre as variáveis de estado de um gás perfeito. A gente vai aprender sobre volume, temperatura e pressão. Beleza? Mas antes eu vou destacar aqui da pergunta que eu fiz para vocês. Você saberia citar de que forma? Você saberia dizer de que forma o estudo desse assunto dos gases perfeitos facilitou a nossa vida? Fui selecionando algumas respostas e vou aqui grifar, sublinhar, tá certo? Aquelas que eu considerei que tem mais a ver com o assunto da aula de hoje. Então a Gabriele falou assim: a natureza não produz gases que apresentem as características de um gás perfeito. Olha aí. O que a Gabi está querendo dizer com isso? Que não existe na natureza um gás chamado gás perfeito. Não existe. É um modelo idealizado pelo homem. A gente vai ver aí nas respostas de vocês. Aliás, parabéns aí pelos que foram pesquisar, tanto pela internet quanto pelo livro didático. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Não vale nota, mesmo assim vocês participaram. Muito obrigado mesmo, tá? Continuando aqui na resposta, ó, da Gabriele. O gás ideal
é um modelo teórico. O gás ideal é um outro apelido para gás perfeito. Gás ideal é um modelo teórico. E útil para a compreensão do comportamento dos gases diante das alterações provocadas em suas características. Alterações provocadas em suas características. Que tipo de alterações a gente pode provocar num gás? A gente pode esquentar o gás, diminuir o volume dele, tá certo? A gente pode aumentar a pressão sobre ele ou diminuir. A gente vai ver hoje isso. Né? Então, o que é um gás perfeito ou gás ideal? É um modelo idealizado pelo ser humano para poder entender o comportamento dos gases que existem na realidade. É mais ou menos o que está escrito aqui na resposta da Gabi. Né? O Luiz Eduardo falou assim: eles ajudam a compreender problemas ligados à poluição atmosférica e evitá-los. Proporcionou um grande avanço na fabricação das primeiras máquinas a vapor. Olha isso, Revolução Industrial. Graças a esse estudo foi possível, né, o avanço, a Revolução Industrial. Hoje a gente está prestes a passar por outra revolução industrial, né? Mas a revolução não proporcionada pelas máquinas a vapor, que foi nessa época aí do estudo dos gases, né? Como que o confinamento de um gás, o aprisionamento de um gás num recipiente pode provocar movimento. A gente vai aprender nesse bimestre. Isso é termodinâmica. Como transformar calor em movimento. Termodinâmica. A gente vai aprender sobre isso nesse bimestre. Tá? Mas a revolução que a gente está prestes a passar é a revolução elétrica, das máquinas elétricas. Né? Já estamos passando, aliás. E até mesmo auxiliam certas áreas da medicina, da engenharia. Mas é isso mesmo. Olha o que o Átila falou. Os estudos dos gases é importante, pois podemos compreender como um balão voa. Por exemplo. Né? Excelente exemplo. É muito usado, balões são muito usados na medição meteorológica, para saber como anda o tempo. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre balões meteorológicos. Vamos aqui para o Google para eu poder mostrar para vocês. Ó. Balões meteorológicos. Vamos para algumas imagens. Ó. Um tipo de balão que chega às maiores altitudes possíveis. Ó. Para medição de variáveis ligadas ao meio ambiente. Medição de poluição, medição de temperatura, medição de índice pluviométrico, medição de massas de ar quente, de ar frio, enfim. Não são esses balões de viagem, pessoal. Aqui é outro balão. São balões meteorológicos, ó. Desse tipo aqui, ó. Tá? É um exemplo. O Eduardo falou assim: os gases sempre estão presentes em nossa vida, desde a nossa atmosfera, que cuida de toda a vida no planeta, como combustíveis de várias coisas. Por exemplo, é o combustível do carro. Né? Hoje a gente tem carros movidos a gás, o chamado GNV, gás natural veicular. Sendo assim, eu acho que os gases perfeitos é essencial para a evolução humana, facilitando cada dia a vida do homem, sim. Sem dúvida, facilitou a vida do homem o estudo dos gases. É de grande importância na compreensão de fatos que ocorrem no nosso cotidiano, tais como uma bexiga murchar com o tempo, né? Um pneu aumentar
em dias mais quentes. Olha aí, o volume aumentar em dias quentes do pneu. Perfeito exemplo. O estudo dos gases, a Letícia, né, falou, a Tainá agora. O estudo dos gases pode ajudar a evitar acidentes domésticos. Evitar acidentes domésticos. Né? Graças a esse estudo, a gente sabe que não pode colocar, por exemplo, um botijão de gás exposto ao sol. Né? Estou falando do gás de cozinha, tá? A Maria Isabelle falou assim, facilitou nossa vida, pois uns gases perfeitos e um fluido, gases perfeitos é um fluido idealizado, olha aí, ó. Gases perfeitos é um fluido idealizado que apresenta comportamento definido, obedece à lei geral dos gases. Nele só ocorrem colisões perfeitamente elásticas entre as partículas. Grande parte dos gases comporta-se de forma similar. Grande parte dos gases da nossa realidade comporta-se de maneira parecida, de forma similar aos gases perfeitos. Completinha a resposta, viu? Show de bola. A gente vai aprender essa definição. Que um gás perfeito não é um modelo de gás que existe na realidade. O gás ideal, ele é um modelo idealizado pelo homem, que obedece a certas leis que a gente vai aprender no decorrer do bimestre, tá bom? O Thomas falou assim, ó, o estudo dos gases é de grande importância na compreensão de fatos que ocorrem no nosso cotidiano, tais como um balão subir, a gente já falou aí dos balões meteorológicos, uma bexiga murchar com o tempo, né? A pressão interna de um pneu aumentar em dias mais quentes. Olha isso. A pressão de dentro do pneu, volume de dentro do pneu, né, aumentar numa viagem de carro, por exemplo. Calibragem dos pneus de um carro tem tudo a ver com isso aí. Então, parabéns pelas respostas de vocês. Muito obrigado aí pela cooperação. Mas vamos que vamos, sem demora. Vem comigo para o nosso quadro virtual. Tá aqui. Né? Nós vamos aprender hoje sobre os gases perfeitos. Olha a definição. Né? Vivemos em um universo repleto dos mais variados tipos de gases. Oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, ozônio, gás metano. Os gases perfeitos ou gases ideais, olha a definição aí, ó. São modelos teóricos, sem existência real, como vocês mesmos falaram, né? Criados pelo homem para entender o comportamento dos gases quando confinados em um ambiente. Olha aí. Foi graças a esse estudo idealizado, com o objetivo de entender o comportamento dos gases na realidade. Aqui eu trouxe alguns exemplos de utilidade do nosso dia a dia. O gás butano, que usamos na cozinha, né? Spray desodorante, tem um gás dentro que faz sair o desodorante, né? O líquido desodorante. Extintores de incêndio, tem um gás confinado ali, pressurizado, né? Cilindros de oxigênio, tão importantes nos dias de hoje. Por causa da pandemia, né? A gente viu que faltou oxigênio em certos locais, em certos estados. Cilindros de oxigênio. Se não tivesse esse estudo, como estaríamos hoje, hein? Não é mesmo? E aí, sem demora, vamos passando. Teoria cinética dos gases. A teoria que nós vamos aprender agora é a teoria mais aceita atualmente. Nós precisamos aprender alguns conceitos iniciais para poder entender o que vem mais na frente.
a teoria física que explica o movimento das moléculas de um gás quando está confinado em um ambiente. É chamada de teoria cinética dos gases. Aqui embaixo, pessoal, tem um link de um simulador. Muito legal para você brincar, tá? Então você baixa esse quadro virtual que eu vou postar na plataforma Aluno Online, Google Sala de Aula. Você baixa esse quadro, clica aí no link, tá certo? Tá bem interativo. Vamos ver o que é que nos mostra aí, ó. Uma simulação do FET Colorado. Olha só, aqui está no estado sólido, né? As moléculas estão bem juntinhas. Se eu colocar, aumentar a temperatura, a agitação vai aumentando, ó. As moléculas vão começar a se quebrar ligações. Essa ligação que as mantém unidas, ligações químicas, tá? São quebradas com o aumento da temperatura. E aí o que era sólido se transforma em líquido e se transforma em gás. Olha o comportamento do gás. É um movimento de partículas caótico, sem ordem, umas se chocando com as outras e se chocando com as paredes do recipiente o tempo todo. Beleza? Mais tarde a gente volta de novo aqui para esse simulador. Certo? Mas essa teoria que diz como se comporta o movimento das moléculas de um gás quando ele está confinado, preso em um recipiente. Essa teoria é chamada de teoria cinética, teoria do movimento dos gases. Tranquilo? Até aqui. O que é que ela nos diz? Ela nos informa que esse movimento depende de algumas variáveis, denominadas variáveis de estado. Então, antes de ir para volume, para temperatura e para pressão, vamos aprender aqui a primeira variável, que é o número de mols. Né? Eu vou te convidar a imaginar, nesse local onde a gente está aqui, se a gente pegar 1 centímetro cúbico desse espaço, né? Olha aí para a figura aí, ó. Onde está o cursor do meu mouse, ó. Um cubinho que tem 1 centímetro de lado, tá certo? Um cubinho de espaço do ar aqui. Se a gente pegar um cubinho, né? Um cubo de 1 centímetro, 1 centímetro cúbico, ele vai ter, em geral, quantas moléculas, ó? No local onde você se encontra, há aproximadamente, em cada centímetro cúbico, 10 elevado a 20 moléculas. Ou seja, é um bocado. Muitas moléculas. Existem em 1 centímetro cúbico. Imagina nesse espaço todo em que nós estamos. Né? Por ser mais cômodo, costuma-se quantificar, contar uma porção de gás por meio do seu número de mols. Então aqui é necessário que você entenda o que é essa variável chamada número de mols, que é também vista na química. Vocês já devem ter visto com Demery. Né? Um mol de um gás constitui-se de um número de moléculas desse gás, ou seja, um número fixo de moléculas. Por exemplo, ó, vamos aqui para o simulador de novo. Né? Olha só, aqui a gente tem neônio. Se eu botar oxigênio, pronto, tá aí. O2, né? Duas bolinhas iguais. Tá aí no estado sólido, juntinhas. Você pode brincar com esse simulador, viu? Eu aconselho que você explore ele. Você pode inserir mais moléculas aqui, ó, de oxigênio, tá?
Pronto. Em estado sólido, o estado de agregação mais próximo é chamado de sólido, né? Podem reparar que essa molécula, quando se chocar aí com sólido, ó, ele vai segurar. Ele vai tentar segurar. Ó. Né? Ou seja, é o estado de agregação das partículas, aonde as forças de coesão, as forças que juntam, são maiores do que as forças de repulsão. São maiores do que as forças que separam. Se eu começar a esquentar isso aqui, é como se eu pudesse aumentar as forças de repulsão. Vai chegar numa hora que elas ficam maiores do que as forças de coesão, do que as forças que juntam. E aí é onde ele vai começar a virar gás mesmo, né? Ok? Você pode baixar a tampa aqui, ó, e ver o que é que acontece com a pressão. Explorem esse simulador, tá certo? Mas o que é que eu queria falar sobre ele? Número de mols. O que é número de mols? Se eu injetar aqui, pessoal, ficar injetando aqui, ó, eu estou injetando dentro desse recipiente um número cada vez maior de partículas, de moléculas. Ou seja, número de mols é como se eu pegasse um pacotinho de moléculas e contasse quantas moléculas tem ali. É um número fixo. Seja ele de oxigênio, seja ele de neônio, de argônio, de água, qual substância for as moléculas de água. H2 e um oxigênio, né? O oxigênio é a bolinha vermelha, o hidrogênio é a bolinha branca aí, ó. Né? Então, é como se eu pegasse uma porção fixa de moléculas. Esse pacotinho de moléculas fixo é chamado de mol. Um mol tem quantas moléculas? Isso é um número fixo, que é chamado de número de Avogadro, ou número de Avogadro, né? Nomezinho difícil de pronunciar. O número de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse pacotinho. Tem quantas moléculas? Aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Um número absurdo. Muito grande. Né? Esse pacotinho de moléculas, seja ele de que gás for, é chamado de mol. Um mol de qualquer gás tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso é um mol. Ok? Então, se eu pegar a questão me disser que eu estou prendendo, sei lá, 20 gramas de oxigênio dentro de um cilindro. Ela não me deu o número de mols, ela me deu gramas, massa. Eu estou prendendo 20 gramas de oxigênio dentro de um cilindro. Como é que eu descubro o número de mols? Você vai precisar pegar a massa do gás que a questão te deu, esses 20 gramas, e dividir pela massa molar, a massa da tabela periódica. Vem comigo, ó. A gente botar aqui, ó. Massa molar do oxigênio. Tá aqui, ó. Aproximadamente 15,9, aproximadamente 16. O oxigênio tem aproximadamente 16 gramas por mol. Tá bom? Essa é a massa molar do oxigênio. Se você for na tabela periódica, é o númerozinho de cima, a massa de cada elemento. Você vai ter organizado lá. Beleza? É um número de massa. Você pega a massa que a questão deu, 20 gramas, e divide por essa massa molar. 16, no caso. Aí você ia obter o número de mols. Tá bom? A gente vai treinar mais isso nas questões à medida que a gente for solucionando. O que é interessante que você absorva nesse momento é o que é, o significado. O que é o número de mols? Né? Se eu aumentar o número de mols, o que acontece com a pressão? A gente vai ver isso na próxima aula. Tá bom? Número de mols é as moléculas do gás. Um pacotinho de moléculas do gás.
É como se eu estivesse injetando mais gás, injetando mais mols, tá bom? Número de mols está diretamente relacionado ao número de moléculas que existe naquele ambiente, daquele gás, ok? A próxima variável de estado é o volume. Tá aqui, ó, volume. O que é o volume, pessoal? Aqui no simulador, eu posso modificar o volume abaixando a tampa aqui, ó, diminuindo o volume. Eu estou diminuindo o volume de confinamento do gás, de aprisionamento do gás. Se eu aumentar a tampinha, ó, eu estou aumentando o volume. Tá bom? Estou aumentando o volume, que é o espaço que o gás tem para se mover. Sendo os gases extremamente expansíveis, suas moléculas ocupam todo o espaço disponível no recipiente. Então, o gás tem essa característica. Ele ocupa todo o espaço. Ele ocupa todo o volume. Você pode perceber aqui. Diferentemente, né, do sólido. Se eu resfriar aqui, ó. Vamos resfriar aqui. As moléculas vão começar a se aquietar. Vão começar a se atrair mais umas às outras. Vão começar a se juntar, formando um líquido e depois formando um sólido. Tá aí, ó. As moléculas bem unidas, né? Se eu soltar uma molécula aqui, ó, de água, vai ficar unida. Isso é um sólido. Ok? Sólido não ocupa todo o volume. Nem o líquido. Só o gás. Olha o que acontece quando a gente transforma sólidos em líquidos e agora em gases, ó. O gás vai ocupar todo o volume desse recipiente. Aí, tá começando a ocupar, ó, todo o volume do recipiente. Ok? Então, volume é o espaço ocupado pelo gás. Assim, o volume do gás corresponde à capacidade do recipiente que o contém. Tá bom? Você vai ver nas questões. Um gás está confinado, aprisionado em um recipiente de 20 litros. Esse é o volume. Por isso é importante você saber algumas unidades. Que está uma figura representativa. Ó. Uma porção A e uma porção B. O mesmo tanto de moléculas eu tenho nos dois, mas no A ele tem mais espaço, ele tem mais volume. Tá? Duas porções iguais, mesmo número de mols, mesmo número de partículas de um mesmo gás, colocadas em dois recipientes de capacidades diferentes, de volume diferente. Quando ele fala em capacidade do recipiente, ele está falando de volume. Ocupam volumes diferentes. Mesmo sendo o mesmo gás, mesmo tendo o mesmo número de moléculas, o gás vai ocupar um espaço, que é o espaço total do recipiente. Ok? E aí atenção para algumas conversões entre unidades. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que equivale a 10 a menos 3. 10 elevado a menos 3. Dividir por 1.000 metros cúbicos. Tá bom? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Isso é muito importante na hora de transformar unidades. Se ele der em litros, eu tenho que botar para metros cúbicos, que é a unidade do sistema internacional, para o volume, tá bom? Metros cúbicos. Então, se ele me der 20 litros, você faz essa regrinha de 3. Ora, se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 20 litros vai ser quantos metros cúbicos? Tranquilo? A gente vai treinar isso nas questões posteriormente. Próxima variável de estado. Vai acumulando aí. A gente já viu número de mols, volume, agora temperatura. Temperatura vocês já sabem o que é. Temperatura a gente definiu no bimestre passado. É o grau de agitação das moléculas. Vocês podem até ter reparado aqui no simulador
que quanto mais eu aumento a temperatura, mais as moléculas se agitam. Vai chegar uma hora que essa mão não vai conseguir aguentar a pressão aí, ó. Pressão é a próxima variável, né? Já vou falar logo dela. Pressão. Falar das duas logo ao mesmo tempo. Temperatura e pressão. O que é temperatura? É a grandeza física que está relacionada com a energia cinética, de translação, movimento das partículas. Tá bom? Então, quanto mais agitado tiver as partículas, maior é a temperatura daquele gás. Considerando que os dois recipientes, aí tem uma figura representativa. Dois recipientes contêm o mesmo tipo de gás. No recipiente 2, preste atenção, tá? Quando você baixar esse quadro, dá o zoom. No recipiente 2, o estado de agitação das partículas que compõem o gás é maior. Você vai poder ver elas, o rastro delas maior aí, ó, no recipiente 2, do que no 1. Isso significa, podemos concluir, que o gás no recipiente 2 encontra-se em uma temperatura mais elevada do que o gás no recipiente 1. Tá? Só a título de comparação para você entender melhor o que é temperatura. É o grau de agitação das moléculas do corpo. E aí, nas questões, você tem que botar em Kelvin. Essa é a unidade do Sistema Internacional para temperatura. É o Kelvin. Não pode ser em graus Celsius. A maioria das questões vai te dar em graus Celsius. Um gás está a 23 graus Celsius. Aí você pega esse valor 23, que está em TC, graus Celsius, temperatura em Celsius, e soma mais 273. Lembra aí do nosso começo do primeiro bimestre, como transformar temperatura de graus Celsius em Kelvin, tá bom? Aqui é um jeitinho mais rápido. Basta somar 273. 23 graus Celsius transformados em Kelvin, basta eu somar 273. Então vai dar 300. 300 Kelvin. Beleza? Isso é temperatura. E pressão? O que é pressão? A gente viu no primeiro ano, no final do primeiro ano, não sei se você lembra, mas pressão é força sobre área. Tá aí a fórmula. Pressão é F sobre A. Força sobre área. Aí você imagina, vem aqui para o simulador, imagina essas moléculas se chocando com a parede do recipiente, se chocando com a tampa do recipiente. A molécula vai fazer uma força em uma certa área. Força sobre área. No chão do recipiente. Força sobre área. Isso é pressão, tá? Então o gás está submetido a uma pressão. Olha o manômetro, esse aparelho medidor de pressão aqui, ó. Tá em 20 atm, 21, 24, né? Tá variando aí entre 20 e 23, 24, 25. Se eu der pause aqui, ó, 22,9 atm. Vamos tentar dar pause numa pressão maior. As partículas se chocando com o interior do recipiente. 19, 21, 19, 20, aí 24 atm a pressão, né? Brinque um pouquinho, explore, né? Clica aí no link e explora esse simulador, tá bem? O simulador é grátis, né? Agradecimento aí ao FET Colorado. E o que é pressão, pessoal? Definição de pressão é isso. A pressão média que o gás exerce nas paredes internas do recipiente é devida aos choques de suas moléculas com essas paredes. Por ocasião desses choques, as moléculas aplicam uma força em uma determinada região, área, das paredes do recipiente. Está aqui a figura. A molécula vem, se choca numa certa área e vai para outro canto, se chocar em outro canto. Isso é pressão. A pressão média exercida por um gás está relacionada a dois fatores: a quantidade de moléculas, número de mols. Se eu vier aqui no simulador
e ficar colocando mais gás, o que acontece com a pressão? Não vou responder. Né? Brinque aí e veja. A pressão média exercida por um gás está relacionada a dois fatores: a quantidade de moléculas que colidem por unidade de área e a força exercida em cada choque. Então, lá vem uma molécula se chocar com outra, se chocar com a parede, né? Quanto mais moléculas tiver nesse ambiente fechado, maior ou menor a pressão. Quanto maior a força do choque, maior ou menor a pressão. Tá? Então, brinque aí com o simulador e veja o que acontece com pressão, com volume, já para você se antenar na nossa próxima aula. Tá bom? Beleza? Então é isso. Nossa aula de hoje termina por aqui. O meu objetivo foi iniciar esse conteúdo, tá bom? Começar a termodinâmica. E aí, esse é o estudo dos gases perfeitos. Próxima aula, a gente vai aprender algumas equações. A equação de Clapeyron e a equação geral dos gases perfeitos. Falado aí nas definições dadas por vocês. Né? Teve alguém que falou aqui, ó. A definição que vocês deram aqui. Aqui foi a Maria Isabelle, ó. Facilitou nossa vida, pois os gases perfeitos, um fluido idealizado que apresenta comportamento definido, obedece à lei geral dos gases. Lei geral dos gases. Nossa próxima aula é esse aqui. Neles ocorrem colisões perfeitamente elásticas. A gente vai aprender a equação de Clapeyron e essa é a equação geral, a lei geral dos gases perfeitos. Tá bom? Então fica com Deus, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau.